Difícil de acreditar, mas o azeite tem raízes antigas. Este líquido dourado tem sido uma parte importante de muitas culturas por mais de 6.000 anos, valorizado não apenas pelo seu sabor, mas também como símbolo de paz e prosperidade. Na Grécia Antiga, o azeite não era apenas um ingrediente para cozinhar, ele desempenhava um papel fundamental na sociedade. Atletas eram ungidos com azeite antes das competições, destacando sua força física e a importância das oliveiras na mitologia grega. O significado do azeite vai além da Grécia, sendo amplamente utilizado em rituais religiosos e tradições culinárias ao redor do mundo. Hoje, o azeite continua a ser um item essencial nas cozinhas globais, reconhecido por suas propriedades benéficas e sabor intenso. Seja em saladas ou no preparo de pratos, ele nos conecta com uma história onde era reverenciado como ouro líquido, simbolizando força, unidade e sucesso. Não é incrível como um único ingrediente pode carregar tanta história? Prepare-se para se surpreender com a lei do camuflado na Jamaica. Na Jamaica é proibido usar roupas camufladas. Essa lei interessante visa proteger a identidade dos militares, para que os verdadeiros soldados e seus uniformes se destaquem durante as operações. A regra se baseia na história das Forças Armadas da Jamaica, que utilizam padrões de camuflagem únicos para fins táticos. Portanto, se você visitar esta bela ilha, pense 2 vezes antes de vestir uma camisa ou mochila camuflada. A polícia pode notar. A lei existe para evitar confusões ou imitações de militares, ressaltando a seriedade da questão. Curiosamente, a lei se aplica a todos, incluindo moradores e turistas, então é melhor levar roupas normais. Quem diria que algo tão simples como roupas poderia ter consequências legais tão sérias? E se eu disser que Santa Lúcia é única? É verdade. Santa Lúcia é o único país do mundo nomeado em homenagem a uma mulher. Este lindo povo insular no Mar do Caribe honra Santa Lúcia de Siracusa, uma mártir cristã que viveu no século IV. Segundo a história, ela era conhecida por sua coragem e devoção, tornando-se um símbolo de esperança e resistência. Turistas vêm a Santa Lúcia não apenas pelas praias deslumbrantes e florestas tropicais verdes, mas também para mergulhar em sua cultura única, que mistura tradições africanas, europeias e indígenas. Desde festivais vibrantes que celebram o patrimônio local, até a deliciosa culinária crioula, Santa Lúcia oferece uma experiência rica que é difícil de encontrar em outro lugar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre esta encantadora ilha, lembre-se de que ela leva o nome de uma mulher incrível. Quantos países podem se orgulhar de uma história tão especial? Um fato interessante sobre o flirting. O flirting era uma tradição divertida de troca de insultos espirituosos que prosperou na Inglaterra e na Escócia entre os séculos V e XVI. Imagine um duelo verbal onde os participantes mostravam sua sagacidade e criatividade, quase como uma performance artística. Essa prática precedeu as batalhas de rap modernas, onde o jogo de palavras e o timing são fundamentais. As pessoas se reuniam para assistir a essas competições, apreciando o humor dos concorrentes que tentavam superar uns aos outros. Celebridades frequentemente participavam, transformando o flirting em um evento social marcante. Não se tratava apenas de ofensas, era necessário habilidade e humor para criar a frase perfeita que fizesse o público rir. Embora o flirting não seja tão comum hoje em dia, seu espírito vive em pegadinhas cômicas e no rap freestyle. Então, da próxima vez que você ouvir uma resposta espirituosa, lembre-se de que isso faz parte de uma longa tradição de jogo de palavras habilidoso. É verdade que os robôs podem se revoltar contra nós. A peça explora profundamente temas como escravidão e exploração, mostrando como os robôs, criados para servir os humanos, desenvolvem consciência própria. Imagine, quando essas máquinas inteligentes começam a pensar por conta própria, elas percebem que seus criadores não as tratam de forma justa. Isso leva a uma revolta dramática contra seus donos. Essa ideia vai além do teatro. Ela sugere um futuro onde robôs, inteligência artificial e dispositivos mecânicos se tornam mais integrados em nossas vidas. Desde gadgets domésticos simples até IA avançada como chatbots, a evolução da tecnologia questiona nossa compreensão do que significa ser vivo ou consciente. À medida que avançamos na robótica e na programação, devemos nos perguntar quão responsáveis somos em relação a essas criações, e se um dia elas não desejarão conquistar a liberdade, como na peça. A origem engraçada dos e-mails spam vem de um famoso sketch do Monty Python que satiriza um conhecido produto enlatado de carne.
Na cena cômica, um restaurante serve uma quantidade enorme de spam, o que irrita os clientes que não conseguem se livrar dele. Assim como o fluxo de mensagens indesejadas que enfrentamos hoje, o sketch captura perfeitamente a essência do spam. Ele está em todo lugar, é indesejado e muitas vezes simplesmente irritante. Nos anos 90, quando as pessoas começaram a usar mais o e-mail, passaram a usar o termo spam para descrever as mensagens indesejadas que enchiam suas caixas de entrada, lembrando o sketch. Assim como os clientes do restaurante não queriam ouvir sobre spam no menu, os usuários da internet não queriam que suas caixas de entrada fossem inundadas com ofertas indesejadas. Essa conexão engraçada entre o sketch cômico e a comunicação digital destaca com humor nossas dificuldades com mensagens indesejadas. Você sabia que em Kentucky é proibido pintar patinhos de azul ou de qualquer outra cor brilhante? Essa lei inusitada visa proteger os animais, garantindo que os filhotes, como os patinhos, recebam cuidado e respeito. Cores vibrantes podem enganar potenciais donos, que podem comprar esses patinhos achando que são apenas animais de estimação da moda. Na verdade, a pintura prejudica a saúde dos patinhos. Além disso, essas cores brilhantes costumam desbotar à medida que os patinhos crescem, tornando-os menos atraentes e, consequentemente, podendo ser ignorados. A lei de Kentucky nos lembra da importância de cuidar dos animais de forma responsável. Portanto, se você ver um patinho, deixe-o ser belo em seu tom natural de amarelo ou marrom. Quantas outras leis estranhas existem pelo país? Você pode ficar chocado ao descobrir as incríveis possibilidades do xadrez. O mundo do xadrez oferece um cenário complexo e fascinante que vai muito além da simples estratégia. Na verdade, o xadrez é tão intrincado que o número de jogos únicos possíveis supera o total de átomos no universo, estimado em cerca de 10 elevado a 800ª potência. Esse fato surpreendente destaca a profundidade e a variedade que esse jogo antigo possui. Cada movimento abre uma gama impressionante de respostas potenciais, levando a um número quase infinito de variações de jogo. Pense nisso. Após apenas alguns movimentos, o tabuleiro pode se transformar em uma teia elaborada de estratégias, fazendo com que cada partida pareça nova e única. Essa complexidade explica por que o xadrez perdura ao longo dos séculos, entretendo desde jogadores casuais até renomados grandes mestres. Cada partida representa um novo quebra-cabeça, esperando para ser resolvido, e os jogadores estão sempre criando novas táticas e refinando suas estratégias. Portanto, da próxima vez que você se sentar para uma partida de xadrez, aprecie o vasto universo de possibilidades que o aguarda. Qual estratégia você escolherá explorar? Isso pode te surpreender. Bob Marley mudou a música para sempre. Bob Marley é um nome que ressoa poderosamente na indústria da música e além. Nascido na Jamaica, Marley revolucionou o reggae, levando-o da vibração dos clubes locais e das praias para um fenômeno global. Seus ritmos contagiantes, letras profundas e voz marcante cativaram públicos em todo lugar, mostrando um estilo musical que celebrava o amor, a vida e a luta dos oprimidos. No entanto, o impacto de Marley foi muito além do entretenimento. Ele se tornou um forte defensor da justiça social. Como um apoiador devoto do movimento Rastafari, Marley usou sua música para defender causas como paz, unidade e igualdade, abordando corajosamente questões de desigualdade que afligiam a sociedade. Hinos como One Love e Get Up, Stand Up se transformaram em mensagens atemporais de esperança, despertando paixões e incentivando inúmeras pessoas a lutar por seus direitos. Mesmo após sua morte prematura em 1981, o legado de Marley perdura como um poderoso lembrete da capacidade da música de inspirar mudanças e promover conexões entre comunidades diversas ao redor do mundo. Vamos revelar a verdade sobre os ouriços do mar. Esses incríveis seres marinhos têm uma característica anatômica única chamada lâmpada de Aristóteles, que consiste em 5 dentes dispostos em círculo sob seus corpos. Essa estrutura especializada não é apenas para enfeitar. Ela desempenha um papel importante na sua sobrevivência. Com esses dentes, os ouriços do mar conseguem limpar eficientemente as algas das pedras, tornando-se participantes essenciais do ecossistema marinho. Esses pequenos dentes são incrivelmente fortes e suportam correntes intensas. Além disso, a capacidade dos ouriços do mar de comer algas ajuda a regular seu crescimento, evitando o excesso que pode sufocar os recifes de corais.
Portanto, da próxima vez que você ver um ouriço do mar, lembre-se de que ele não é apenas uma bolinha espinhosa solitária, é um maravilhoso exemplo da engenhosidade da natureza e uma parte importante na manutenção de ecossistemas oceânicos saudáveis. E se eu disser que seu telefone é uma máquina poderosa? Os smartphones modernos têm uma potência 5.000 vezes maior do que os supercomputadores mais rápidos da década de 1980. Esse incrível avanço tecnológico mostra o quanto evoluímos em um período relativamente curto. Naquela época, os supercomputadores eram enormes, ocupando salas inteiras, e eram usados principalmente para cálculos complexos ou simulações científicas. Agora, seu dispositivo portátil não só permite que você se comunique com amigos, mas também roda aplicativos complexos, joga em alta definição e conecta você ao mundo pela internet. É impressionante pensar que o smartphone na sua mão pode superar máquinas que um dia foram consideradas o auge da tecnologia. Esses avanços foram possíveis graças a inovações em microprocessadores, aumento da capacidade de memória e melhorias na duração da bateria, tornando nossas vidas mais práticas e conectadas do que nunca. Não é incrível o que a tecnologia pode fazer? As coníferas também podem ser surpreendentemente folhosas. Embora muitas vezes vejamos árvores como pinheiros e abetos como gigantes sempre verdes, elas podem nos surpreender com seu comportamento folhoso. Você pode ficar surpreso ao saber que algumas coníferas mudam de cor no outono, exibindo tons vibrantes de dourado e vermelho antes de perderem suas agulhas. Essa transformação sazonal geralmente acontece quando a temperatura cai e os dias ficam mais curtos, sinalizando para as árvores a necessidade de economizar energia para o inverno. Em vez de manter suas agulhas, que podem congelar e morrer em condições frias, essas árvores se adaptam, descartando-as, assim como seus parentes de folhas largas. No entanto, quando a primavera chega, as coníferas se recuperam, brotando novas agulhas, prontas para absorver a luz solar e realizar fotossíntese ativamente quando a nova vida começa. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, preste atenção nessas coníferas. Elas podem mostrar seu lado surpreendente, combinando características sempre verdes e folhosas, o que as ajuda a sobreviver em um clima em mudança. Por que a nova cobra verde de cabeça chata é importante? Pesquisadores indianos recentemente descobriram essa espécie incrível nas densas florestas de Arunachal Pradesh, um belo estado no nordeste da Índia. Essa descoberta não apenas amplia nosso conhecimento sobre a incrível diversidade de cobras na região, mas também destaca a necessidade de preservar a natureza. A nova cobra verde de cabeça chata mostra a singularidade da vida selvagem que habita locais escondidos, onde muitas espécies aguardam para serem descobertas. À medida que os habitats enfrentam ameaças devido às mudanças climáticas e à urbanização, estudar esses seres pode gerar mais respeito por sua existência. Cada nova descoberta ajuda a criar uma visão mais completa dos ecossistemas e ressalta a importância de sua proteção. Cada cobra de cabeça chata desempenha seu papel no delicado equilíbrio de seu habitat, tornando tais descobertas essenciais para moldar nossas estratégias de conservação. O que mais pode estar esperando para ser descoberto? Um fato interessante sobre fontes de LED com bolhas. Essas criações únicas combinam o efeito relaxante das bolhas, quedas d'água e luzes RGB brilhantes em um espetáculo incrível. Imagine ter em sua sala ou jardim uma linda fonte tranquila com bolhas, criando sons calmantes e efeitos visuais hipnotizantes. Você pode até controlá-las com um controle remoto ou aplicativo no smartphone, facilitando a personalização da iluminação ou do fluxo de bolhas conforme seu humor. Quer criar uma atmosfera tranquila para ler ou impressionar os convidados em uma festa? Essas fontes proporcionarão experiências inesquecíveis. O som suave da água corrente, junto com as luzes vibrantes, cria uma aventura multissensorial bem na sua casa. Além disso, ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, transformando seu espaço em um oásis pessoal. Quem não gostaria de adicionar um pouco de relaxamento e estilo à sua vida? Difícil de acreditar, mas os pets podem ser canhotos ou destros. Assim como os humanos, nossos companheiros peludos têm preferências únicas, que podem incluir ser canhoto ou destro. Esse aspecto fascinante do comportamento animal está ligado à estrutura do cérebro deles e à forma como interagem com o ambiente. Pesquisadores descobriram que muitos pets preferem um lado ao realizar tarefas do dia a dia, como pegar um petisco, brincar com brinquedos ou até correr em sua direção.
Para os cães, essa preferência é frequentemente medida, observando qual pata eles usam primeiro ao dar um passo à frente. Estudos indicam que cerca de 50% dos cães tendem a favorecer a pata direita, enquanto a outra metade mostra uma tendência para a pata esquerda. Os gatos também apresentam peculiaridades semelhantes. Alguns deles podem ser canhotos. E, curiosamente, essa preferência de pata pode estar relacionada às características de personalidade deles. Você percebe que seu gato bate nas coisas mais frequentemente com a pata direita? Ou seu cachorro busca a bola consistentemente com a esquerda? Prestar atenção a esses comportamentos pode fornecer insights sobre suas personalidades únicas, tornando seu pet ainda mais intrigante. Incrível, mas é verdade. Impostos não eram tudo. A Revolução Americana é frequentemente vista como uma luta apenas por causa dos impostos, especialmente devido à famosa Lei do Chá. No entanto, essa visão ignora outras razões importantes que levaram os colonos a buscar a independência. Sim, impostos como a Lei do Selo e a Lei do Chá causaram descontentamento, mas problemas mais profundos alimentaram esse conflito. Muitos colonos estavam insatisfeitos com a falta de representação no parlamento britânico, sentindo que suas vozes eram ignoradas. Além disso, a presença de tropas britânicas em solo americano gerava preocupação, pois simbolizava opressão e não proteção. Além disso, os colonos desejavam liberdade para se expandir para o oeste, o que frequentemente era bloqueado por leis britânicas. O grito de "sem impostos, sem representação" simplifica a importante luta por autonomia política. Os colonos lutavam não apenas por alguns dólares, eles lutavam pelo direito de se governar e moldar seu futuro. E se eu te disser que os camaleões têm emoções? Esses seres incríveis são conhecidos por sua habilidade de mudar de cor, mas isso vai além da camuflagem. Os camaleões alteram suas cores de acordo com o humor, a temperatura e a luz ao seu redor. Por exemplo, quando um camaleão está relaxado e confortável, ele pode exibir cores vibrantes e intensas, mostrando sua personalidade ativa. Por outro lado, uma cor mais escura geralmente indica que ele está insatisfeito ou ameaçado. Essa capacidade dinâmica de mudar de cor é uma forma de comunicação, permitindo que eles expressem seu estado emocional para outros camaleões e potenciais predadores. Além disso, o ambiente desempenha um papel importante nessas transformações. Se a temperatura sobe ou a luz muda, você pode ver como eles mudam de cor novamente. Cientistas estudam esse comportamento para entender melhor como os animais interagem com o ambiente e suas emoções. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, pergunte a si mesmo quais cores ele pode mostrar e o que elas significam. É verdade que Danny Trejo mudou sua vida? Danny Trejo, famoso por seus papéis de durão em filmes de ação como Machete, teve um passado complicado. Na juventude, ele lidou com crimes e dependência de heroína. No entanto, ao atingir o fundo do poço, Danny decidiu buscar ajuda e passou por reabilitação. Essa decisão mudou sua vida. Ele não apenas se salvou, mas também abriu novas oportunidades. Ao ficar sóbrio, tornou-se consultor de dependências, ajudando outros a enfrentarem seus problemas. Foi nesse momento que o convidaram para o set de filmagem, reacendendo sua paixão pela atuação. Essa oportunidade inesperada o transformou em uma das figuras mais conhecidas de Hollywood, mostrando como um passado difícil pode levar a mudanças incríveis. Sua jornada destaca a resiliência e a esperança, demonstrando que com determinação e apoio, qualquer um pode mudar sua vida. Não é inspirador? Poucos sabem, mas o Kabak está mudando a forma de pedir comida. Este aplicativo inovador de realidade aumentada, disponível nos Yekusasakniwa, elimina a incerteza ao fazer pedidos. Imagine poder ver o prato em um incrível 3D bem na sua mesa antes de decidir. Basta apontar seu smartphone para a mesa e o Kabak mostrará os pratos em tamanhos naturais e com muitos detalhes, trazendo-os à vida de uma forma que fotos não conseguem. Essa tecnologia melhora a experiência do jantar, permitindo que os convidados visualizem não apenas o tamanho e a apresentação, mas também os ingredientes de vários pratos. Chega de surpresas quando sua comida chega. Quer saber como é um hambúrguer ou se realmente há todos esses ingredientes na salada? O Kabak ajuda você a tomar decisões informadas. Além disso, traz um elemento de diversão para as idas a restaurantes ou pedidos para entrega. À medida que os restaurantes se adaptam a este mundo tecnológico, o Kabak estabelece um novo padrão para aproveitar a comida de maneira mais envolvente. Você está pronto para transformar seu próximo almoço?
Prepare-se para se surpreender com os bebês de Ano Novo. Você sabia que a chance de nascer exatamente ao meio-dia do dia 1º de janeiro é de aproximadamente 1 em 526? Isso significa que, embora muitos pais sonhem em receber seu bebê em um ano específico, ou até mesmo em um horário exato, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Em muitos hospitais ao redor do mundo, o primeiro recém-nascido do ano é celebrado, tornando esse momento especial tanto para a família quanto para a comunidade. Celebrar o bebê de Ano Novo pode se tornar uma tradição única, onde os pais relembram como seu filho começou a vida. Todo 1º de janeiro há uma expectativa no ar, enquanto as famílias aguardam a chegada de novas vidas, mesmo que o momento do nascimento ao meio-dia seja raro. Então, da próxima vez que você pensar em começar um novo ano, lembre-se de como pode ser especial o nascimento de uma criança exatamente nesse momento. Você consegue imaginar como é comemorar seu aniversário, junto com o mundo, recebendo o novo ano? Acredite ou não, as mulheres Yao têm cabelos incríveis. Na aldeia de Huanglu, na China, as mulheres Yao se destacam por seus cabelos extraordinariamente longos, que podem ultrapassar 2 metros. Essa característica impressionante tem um profundo significado cultural, pois seus cabelos simbolizam sorte, longevidade e beleza. Curiosamente, as mulheres Yao cortam o cabelo apenas uma vez na vida, geralmente durante um evento importante, como o casamento. Para manter os cabelos escuros, brilhantes e saudáveis, elas usam um método único de lavagem com água de arroz, rica em nutrientes que ajudam a fortalecer e nutrir suas madeixas. Essa tradição não só tornou as mulheres Yao famosas por seus cabelos, mas também fez com que a aldeia de Huanglu fosse reconhecida pelo Livro dos Recordes como a aldeia com os cabelos mais longos do mundo. Visitantes frequentemente vêm de longe para ver essa incrível tradição, e as mulheres Yao se orgulham de compartilhar seus segredos de cuidados capilares. Não é surpreendente como algo tão simples como o cabelo pode carregar significados culturais tão profundos? Você sabia que os guepardos são os animais terrestres mais rápidos, alcançando até 113 km por hora em distâncias curtas? Imagine um ser que acelera mais rápido que a maioria dos carros de corrida. Esse é o guepardo. Com seus corpos esguios e pernas longas, eles são feitos para a velocidade. Eles têm adaptações especiais, como narinas grandes para respirar mais oxigênio e um esqueleto leve que ajuda na rapidez. Ao caçar, usam essa velocidade impressionante para alcançar suas presas, frequentemente saltando de esconderijos para surpreender animais desavisados. No entanto, essa perseguição rápida dura apenas 20 a 30 segundos, pois consome muita energia. Infelizmente, essa habilidade única tem seu preço. Os guepardos enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal, colocando sua sobrevivência em risco. Então, da próxima vez que você ver um guepardo ou ouvir sobre esses seres fascinantes, poderá apreciar o quão extraordinária é sua velocidade. Descubra como os pavões atraem as fêmeas com suas caudas. Os machos, conhecidos como pavões, têm uma maneira incrível de chamar a atenção das fêmeas. Eles abrem com orgulho suas penas coloridas e brilhantes, criando um espetáculo vibrante. Esse show não é apenas para entretenimento. O tamanho e a simetria das penas são sinais importantes de saúde e aptidão genética. Quando o pavão agita sua cauda, isso não só destaca as cores e padrões, mas também adiciona movimento ao espetáculo, tornando-o ainda mais atraente para as fêmeas. As fêmeas, chamadas de pavas, naturalmente se sentem atraídas pelos pavões, com as penas mais impressionantes, pois essas características indicam a força e a saúde do macho. Esse fascinante ritual de cortejo é um belo exemplo da beleza da natureza, onde cada pena da cauda conta uma história de sobrevivência e atratividade. Quais outras manifestações incríveis do reino animal você já ouviu falar? Vamos desvendar a verdade sobre as leis de buzina em Nova York. É surpreendente, mas em Nova York não se pode buzinar a qualquer hora. Para combater a poluição sonora e tornar a cidade um pouco mais tranquila, existe uma lei que permite o uso da buzina apenas em situações de emergência. Embora muitos considerem a buzina parte da agitação urbana, essa lei visa criar uma atmosfera mais pacífica em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apesar das regras, você ainda ouvirá buzinas quando os motoristas reagem a situações irritantes na estrada ou se juntam à festa durante um desfile. Então, da próxima vez que você estiver em Nova York, lembre-se de que cada buzina pode estar infringindo a lei, a menos que seja uma verdadeira emergência. Como os moradores lidam com essa mistura de ruas silenciosas e explosões repentinas de barulho?
Você já abriu um cracker de Natal? Esses divertidos itens festivos trazem alegria às mesas britânicas durante a temporada de festas. Os crackers de Natal foram inventados em 1847 por Tom Smith, um confeiteiro de Londres. A ideia desses crackers é simples, mas divertida. Quando duas pessoas puxam as extremidades, um estalo alegre acontece, adicionando diversão a qualquer celebração. Dentro você frequentemente encontra pequenos brinquedos, piadas engraçadas ou coroas de papel colorido, que são ótimos para iniciar conversas. Famílias e amigos se reúnem para aproveitar as surpresas, muitas vezes rindo e compartilhando piadas. Embora inicialmente fossem apenas um doce, a invenção de Smith rapidamente se transformou nessa amada tradição festiva. Todo ano, milhões de crackers são abertos, trazendo risos e alegria aos jantares de Natal. Então, não importa se você está usando uma coroa ou rindo das piadas, os crackers de Natal trazem alegria e criam memórias inesquecíveis, tornando-se uma parte encantadora deste tempo festivo. Você já se juntou a essa divertida tradição? Você já experimentou os benefícios do abacate para o coração? Essa fruta cremosa é rica em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e a manter a saúde do coração. Ao contrário das gorduras saturadas presentes em muitos produtos de origem animal, as gorduras do abacate diminuem o risco de doenças cardiovasculares. Além do impressionante teor de gorduras, o abacate é cheio de vitaminas, minerais e antioxidantes importantes. Ele é rico em vitamina E, essencial para a saúde da pele, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Você pode facilmente adicionar abacate às suas refeições. Passe em torradas, coloque em saladas ou misture em smoothies para um lanche saudável. Seu sabor e textura únicos fazem deles um ótimo complemento tanto para pratos salgados quanto doces. Então, da próxima vez que você estiver no mercado, considere colocar abacate no seu carrinho. Eles são não apenas deliciosos, mas também benéficos para a sua saúde. Que tal aproveitar o sabor e os benefícios a cada mordida? Você sabia que os koalas dormem 22 horas por dia? Esses adoráveis marsupiais são conhecidos por suas impressionantes habilidades de sono, tornando-os verdadeiros campeões do descanso no reino animal. Enquanto os koalas dormem entre 18 e 22 horas por dia, os girafas precisam de apenas cerca de 2 horas de sono. Essa incrível diferença nos hábitos de sono mostra como diferentes espécies se adaptam às suas condições. Os koalas se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que são pobres em nutrientes e exigem muita energia para serem digeridas. Para economizar energia, eles passam a maior parte do tempo dormindo e descansando. Por outro lado, as girafas se alimentam de folhas e galhos, o que lhes permite dormir menos, pois pastam de forma mais eficiente. Essas adaptações incríveis ajudam cada espécie a sobreviver em seu habitat, destacando a incrível diversidade de vida e comportamento no reino animal. Difícil de acreditar, mas as crianças crescem mais rápido na primavera. Estudos recentes mostram uma tendência interessante. As crianças costumam passar por surtos de crescimento nos meses de primavera. O que está por trás desse aumento sazonal? Existem alguns fatores. O aumento da luz do dia na primavera permite mais tempo ao ar livre, o que significa que as crianças estão mais ativas e provavelmente se alimentam melhor. Essa combinação pode melhorar a absorção de nutrientes, preparando seus corpos para o crescimento. Além disso, a primavera provoca mudanças hormonais importantes, aumentando a produção de hormônios de crescimento. Muitos pais notam que seus filhos quase crescem da roupa e dos sapatos da noite para o dia nesta estação, tornando-a um ótimo momento para compras. Essa conexão fascinante entre a primavera e o crescimento acelerado desperta o interesse tanto de cientistas quanto de pais. Então, quando as flores começam a brotar e os dias ficam mais longos, parece que nossos pequenos também estão crescendo. Acredite ou não, mas a Igreja de Árvores realmente existe. Na Nova Zelândia, há um lugar incomum chamado Igreja das Árvores, criado pelo jardineiro Barry Cox. Em vez de tijolos e argamassa, Barry usou árvores vivas para construir essa impressionante estrutura, um projeto que começou em 2011. Cada tipo de árvore foi cuidadosamente escolhido, não apenas pela sua resistência, mas também pela bela textura e cores vibrantes das folhas, tornando a igreja uma atração em todas as estações. Com o passar dos anos, a Igreja das Árvores continua a crescer e mudar.
criando uma vista fascinante que combina natureza e arquitetura de uma forma que poucos lugares conseguem. Os visitantes podem passear por trilhas verdes, admirar as copas das árvores e até realizar eventos especiais dentro dessa maravilha viva. É um ótimo exemplo de como a criatividade, aliada à natureza, pode transformar nosso ambiente, como é estar em uma igreja viva. Por que o Famadihana cria laços tão fortes? Este festival único de Madagascar une famílias em uma celebração vibrante da vida e da morte. Durante o Famadihana, as famílias desenterram seus antepassados de suas sepulturas, envolvendo seus corpos em tecidos novos, como sinal de respeito. Este ritual não é apenas uma lembrança triste, é um evento cheio de danças, músicas e reencontros alegres. Os malgaches acreditam que seus antepassados falecidos continuam a cuidar deles e a influenciar suas vidas. Por isso, esse festival ajuda a manter essa conexão importante. O ritmo dos tambores e as risadas dos membros da família trazem o passado à vida, lembrando a todos que seus entes queridos ainda fazem parte de suas vidas. Através dessa celebração incrível, gerações se unem, fortalecendo o rico patrimônio cultural e os laços entre os vivos e os que partiram. Quão forte é essa conexão? A lua cheia realmente influencia o comportamento? Muitas pessoas afirmam que coisas estranhas acontecem durante as luas cheias, mas a ciência diz o contrário. Pesquisadores estudam essa relação há muitos anos, analisando dados sobre internações e criminalidade. Na maioria das vezes, eles descobrem que as fases da lua não têm um impacto significativo nas ações humanas. No entanto, histórias sobre estranhezas continuam a surgir. Funcionários de hospitais e professores frequentemente comentam sobre o caos ou comportamentos incomuns nas noites de lua cheia. Alguns atribuem isso a uma força mística da lua, enquanto outros acreditam que é apenas o efeito da expectativa. As pessoas esperam algo fora do comum. Assim, embora as pesquisas científicas geralmente refutem uma ligação direta, a ideia fascinante da influência das luas cheias continua a instigar nossa imaginação. Estamos apenas fantasiando ou há algo mais nessa mitologia lunar? Essa é uma questão que não deixa as pessoas em paz. O que realmente acontece quando as crianças crescem? Você sabia que o sangue em nosso corpo é cuidadosamente equilibrado? Nas pessoas, a proporção de sangue em relação à massa corporal atinge o máximo até os 8 anos. Na verdade, uma criança de 6 anos tem a mesma quantidade de sangue nas veias que um adulto. Isso é bastante surpreendente, porque à medida que crescem, as crianças ficam mais altas e pesadas, mas a quantidade de sangue não aumenta proporcionalmente. Em vez disso, seus corpos se tornam mais eficientes em gerenciar o volume de sangue à medida que crescem. Esse pico na proporção de sangue ajuda a sustentar o rápido crescimento e desenvolvimento, fornecendo oxigênio e nutrientes para os organismos jovens. Depois dos 8 anos, embora o volume total de sangue aumente, isso acontece mais lentamente em comparação com o aumento da massa corporal. Não é incrível como nossos corpos se adaptam nesses primeiros anos? Você pode se surpreender com o que vai descobrir sobre Shakira. Apesar de seu incrível sucesso como ícone musical mundial, Shakira enfrentou rejeições no início de sua carreira por causa de seu estilo único de cantar. Quando era apenas uma menina, ela fez um teste para o coral da escola, cheia de esperança de compartilhar seu talento. No entanto, o regente do coral achou sua vibração tão peculiar que a comparou ao som de uma cabra. Você consegue imaginar ser rejeitado por ter uma voz tão distinta? Em vez de desistir, Shakira abraçou sua singularidade e continuou a aprimorar suas habilidades. Com o passar dos anos, seu som característico conquistou milhões de fãs, resultando em muitos sucessos e uma audiência fiel. É um lembrete fascinante de que, às vezes, as características que nos tornam especiais podem nos destacar de maneira positiva. Então, da próxima vez que você ouvir uma de suas músicas marcantes, lembre-se, a rejeição pode ser o primeiro passo para a grandeza. Você já se perguntou como as rãs arborícolas sobrevivem no inverno? Esses seres incríveis que vivem no Alasca têm uma habilidade impressionante, conseguem reter a urina por até 8 meses. Quando o inverno chega e as temperaturas caem, a comida se torna escassa e as rãs entram em um estado semelhante à hibernação para economizar energia. Durante esse longo período sem alimento, seu corpo processa os resíduos de forma eficiente. Micróbios especiais em seu intestino transformam a ureia da urina, acumulada em nitrogênio, que as rãs podem usar para sobreviver.
Isso não só mantém suas vidas, mas também as ajuda a suportar as condições frias. Não é incrível como a natureza dota criaturas como a rã arborícola com estratégias de sobrevivência tão notáveis? Seus métodos únicos nos lembram das maravilhas da evolução e das complexas interações entre os organismos e seu ambiente. Você vai se surpreender. Os besouros Hércules são incrivelmente fortes. Essas criaturas fascinantes que vivem na América Central e do Sul estão entre os animais mais fortes em relação ao seu tamanho. Imagine levantar algo que pesa 850 vezes mais do que você. É isso que esses besouros conseguem fazer. Para comparar, é como se uma pessoa levantasse um caminhão completamente carregado. Essa força impressionante vem de sua estrutura muscular única e corpo compacto, que se desenvolveram ao longo do tempo para ajudá-los a se locomover no ambiente e encontrar parceiros. Os besouros Hércules usam sua força para várias tarefas, como levantar materiais vegetais pesados ou competir com outros besouros, mostrando maneiras incríveis de como a natureza se adapta. Seu poder físico impressionante chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, lembrando-nos de quão extraordinário pode ser o mundo animal. Você já viu um besouro Hércules em ação? Você sabia sobre os grandes banhos Széchenyi em Budapeste? Os banhos Széchenyi não são apenas um spa comum, são um dos maiores complexos termais da Europa, localizados no coração do parque da cidade. Inaugurados em 1913, esses impressionantes banhos são conhecidos por sua bela arquitetura neobarroca e sua fachada amarela vibrante, tornando-os um ponto turístico imperdível. O complexo oferece diversas piscinas internas e externas, todas cheias de água termal mineral, com propriedades curativas. Moradores e turistas vêm aqui para relaxar e rejuvenescer, especialmente nas magníficas piscinas ao ar livre, onde se pode apreciar a natureza ao redor. Você sabia que a água vem de uma fonte termal profunda sob a cidade? Esse calor natural torna os banhos confortáveis durante todo o ano, transformando-os em um conto de fadas de inverno para banhos aconchegantes. Seja desfrutando de uma massagem ou apenas relaxando à beira da piscina, os banhos Széchenyi oferecem uma experiência única que combina descanso com um pedaço da história. Não é uma maneira incrível de relaxar? Já pensou em acender gasolina com um cigarro? Ao contrário do que mostram os filmes, esse cenário perigoso é quase impossível na vida real. Um estudo interessante envolveu um grupo de cientistas que realizou um experimento 2.000 vezes para tentar reproduzir o efeito explosivo mostrado na tela. Eles tentaram e falharam a cada vez. O fato é que a gasolina precisa de uma certa concentração de vapores para pegar fogo, e um cigarro aceso simplesmente não produz calor ou chama suficiente para criar uma faísca. Muitos filmes romantizam a ideia de fumar perto de líquidos inflamáveis, prendendo a atenção do público com explosões dramáticas. Mas, na verdade, a segurança é muito mais complexa. Essa ideia enganosa pode levar a equívocos perigosos sobre segurança contra incêndios. Compreendendo a verdadeira ciência, podemos avaliar a profundidade da nossa realidade, mantendo-nos cautelosos perto dos perigos. Então, da próxima vez que você assistir a um filme com essa cena dramática, lembre-se dos riscos reais e de como a realidade nem sempre se alinha com a magia de Hollywood. Não é intrigante como a arte do cinema distorce a verdade? Você sabia que o Shanko-nabe alimenta os lutadores de sumô? Essa sopa tradicional japonesa é uma parte importante da dieta deles há séculos. Cheio de nutrientes, o Shanko-nabe não é apenas um prato saboroso. É uma fonte poderosa de energia que apoia os treinos intensos e o controle rigoroso de peso dos lutadores. Geralmente a sopa leva carne, legumes e tofu, que são cozidos juntos, criando um caldo rico. Essa combinação de proteínas e nutrientes ajuda os lutadores a se recuperarem após treinos pesados e a manterem a força necessária para as competições. Os lutadores costumam comer Shanko-nabe em grandes porções, tornando esse momento uma ocasião social que fortalece a amizade entre os companheiros de equipe. É mais do que apenas comida, é uma tradição que une a todos. Você já experimentou essa sopa nutritiva, que é uma parte importante da cultura única do Japão? Por que a bananeira nos surpreende? Apesar de sua altura impressionante, a bananeira é, na verdade, a maior planta herbácea do mundo. Seu tronco não é feito de madeira comum, mas sim de bases de folhas compactadas, formando uma estrutura conhecida como pseudocaule.
Isso significa que o que parece ser um tronco sólido é, na verdade, uma coleção impressionante de folhas dobradas. Em vez de se aprofundar no solo com um sistema radicular comum, as bananas crescem de uma estrutura semelhante a um bulbo, chamada tubérculo. Essa característica única conecta as bananas a outras ervas conhecidas, como hortelã e manjericão, provando que nem todas as plantas verdes se encaixam facilmente em categorias. Surpreendentemente, a planta de banana pode atingir alturas de até 9 metros, tornando-a uma visão verdadeiramente notável em jardins e paisagens tropicais. Na próxima vez que você saborear uma banana, lembre-se de que essa fruta deliciosa não vem de uma árvore, mas de uma enorme erva. Acredite ou não, mas ABBA recusou uma oferta de $1 bilhão para se reunir em uma turnê mundial. Em 2000, a lendária banda pop ABBA recebeu uma proposta incrível de $1 bilhão para um reencontro. Essa quantia chocante chamou a atenção e deixou os fãs ao redor do mundo empolgados. Apesar da tentação de um pagamento tão alto, os membros da banda decidiram não aceitar a oferta. Por quê? Após a separação, por motivos pessoais, incluindo divórcios de 2 integrantes, eles sentiram que a turnê não se alinhava com seus desejos atuais. Em vez de repetir sucessos antigos, preferiram focar em seus caminhos individuais. Essa decisão nos lembra que até as propostas mais atraentes não podem fazer as pessoas abrirem mão de suas prioridades e valores pessoais. ABBA continua sendo um símbolo amado da história da música, e sua escolha reflete a importância de permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante da fama e da riqueza. O que você acha da decisão deles de priorizar a paz e o bem-estar em vez do dinheiro? Você já se perguntou por que algumas pessoas têm medo de poesia? Esse medo é chamado de metrofobia, e a palavra metro vem do grego, que significa medida ou tamanho, refletindo a estrutura rítmica da poesia. Para quem sofre de metrofobia, só a ideia de ler ou ouvir poemas pode causar ansiedade ou desconforto. Imagine um estudante que precisa analisar um poema na aula. Em vez de empolgação, ele pode sentir pânico. Esse medo muitas vezes vem de experiências pessoais, como um encontro negativo com a poesia na infância, ou da pressão social que cria uma atmosfera assustadora em torno das obras literárias. Curiosamente, a metrofobia pode se manifestar de diferentes maneiras. Algumas pessoas evitam poesia de qualquer forma, enquanto outras acham certos estilos ou temas especialmente angustiantes. Compreender esse medo mostra o quão profundo e subjetivo é nosso relacionamento com a literatura. Então, para você, a poesia é uma fonte de beleza ou de medo? Você consegue acreditar que uma mini bolsa foi vendida por $60 mil? Em uma combinação surpreendente de arte e absurdo, a equipe da MSCHF criou uma bolsa minúscula que desafia nossas noções de moda e valor. Essa bolsa é tão pequena que só é possível ver seus detalhes com um microscópio. O item único foi leiloado no Museu Corpus Christi, na Holanda, e vendido por mais de $60 mil, deixando muitos perplexos sobre por que um objeto assim custa tanto. A mini bolsa destaca uma tendência interessante na arte contemporânea. O valor dos objetos, muitas vezes, está na ideia por trás deles, e não em sua praticidade. Apesar de seu tamanho impraticável, essa bolsa gerou intensos debates sobre consumo, luxo e o papel da arte na sociedade. É um exemplo excêntrico de como algo intencionalmente absurdo pode alcançar preços astronômicos em leilões, nos fazendo repensar o que consideramos valioso. Então, é verdade que uma mini bolsa pode ter um preço tão alto? Absolutamente. Você consegue imaginar que as células sanguíneas têm vidas diferentes? É surpreendente pensar em como nossos corpos mantêm a saúde e a imunidade com esses pequenos guerreiros. As hemácias, que transportam oxigênio por todo o corpo, geralmente vivem cerca de 120 dias. Por outro lado, os leucócitos, que são os defensores do nosso sistema imunológico, têm uma vida muito mais curta. Dependendo do tipo e da função, algumas células brancas podem viver apenas algumas horas, enquanto outras podem durar alguns dias. Essa variedade na duração da vida mostra a incrível adaptabilidade e eficiência do nosso sangue. Quando você se corta ou luta contra uma doença, são essas células brancas que entram em ação, se multiplicando rapidamente e eliminando as ameaças. Enquanto isso, as hemácias continuam seu papel importante de transportar oxigênio, ajudando você a se manter energizado. Esse sistema inteligente garante uma rápida resposta do nosso corpo aos desafios, permitindo que permaneçamos saudáveis. Não é incrível como essas pequenas células desempenham um papel tão grande em nossas vidas?
É verdade que seu intestino tem um segundo cérebro. O sistema nervoso entérico, muitas vezes chamado de segundo cérebro, está localizado no seu trato digestivo e contém cerca de 100 milhões de neurônios. Isso é mais do que na medula espinhal. Esse sistema incrível funciona de forma independente, regulando a digestão sem precisar de ordens do cérebro. Mas não se trata apenas de processar alimentos. O sistema nervoso entérico se comunica com o cérebro, enviando sinais que podem afetar seu humor e emoções. Quando você está nervoso e sente borboletas no estômago, é seu intestino conversando com o cérebro. Pesquisadores acreditam que essa conexão desempenha um papel importante em como experimentamos estresse e alegria. Então, da próxima vez que você sentir uma mudança repentina de emoções, lembre-se de que seu intestino pode influenciar não apenas seu apetite. É um lembrete fascinante de quão interconectados nossos corpos são. E se eu te contar sobre o Show Inútil? Este programa de entretenimento é um verdadeiro tesouro de fatos completamente inúteis que vão divertir sua mente. De curiosidades estranhas a detalhes históricos inusitados, o Show Inútil leva os espectadores a uma jornada fascinante por cantos curiosos e engraçados do conhecimento. Você sabia que o mel nunca estraga? Ou que os polvos têm 3 corações? Cada episódio traz uma nova dose de fatos interessantes, perfeitos para conversas em festas ou para impressionar os amigos. Como o nome sugere, as informações podem não mudar sua vida, mas com certeza vão te fazer sorrir e gerar conversas divertidas. O Show Inútil nos lembra que aprender pode ser fácil e prazeroso, nos incentivando a nos distrair da seriedade do dia a dia. Então, pronto para se sintonizar e descobrir algo engraçado e inútil? Você já viu bandos de codornas de bico vermelho? Essas aves incríveis são as mais comuns em nosso planeta, com grandes populações principalmente em países ao sul do Saara. Imagine bandos tão grandes que podem escurecer o céu. As codornas de bico vermelho são pequenas, sociais e muito adaptáveis, frequentemente formando grupos enormes com milhões de indivíduos. Embora sua quantidade seja impressionante, isso também traz desvantagens. Essas aves são conhecidas por causar danos significativos à agricultura. Os agricultores nas áreas onde esses bandos se reúnem frequentemente enfrentam dificuldades para proteger suas plantações da devastação. Durante a época de reprodução, as codornas consomem grandes quantidades de grãos e sementes, o que resulta em consequências econômicas para a agricultura local e a segurança alimentar. Pesquisadores estudam seus hábitos e impactos, além de buscar maneiras de mitigar os problemas relacionados a essa espécie tão numerosa. Como podemos equilibrar sua presença na natureza com nossa necessidade de alimento? Você sabia que a Islândia surgiu de erupções vulcânicas? Ao longo de milhões de anos, esta ilha única emergiu das profundezas ardentes da Terra. Devido à intensa atividade vulcânica, a Islândia se formou há cerca de 16 a 18 milhões de anos, quando a lava brotava devido ao movimento das placas tectônicas. A fusão das placas norte-americana e eurasiática criou um ponto quente que ainda influencia a geologia do país. Como resultado, os turistas podem desfrutar de paisagens deslumbrantes com geysers, fontes termais e vulcões ativos, como o Eyjafjallajökull, que ficou famoso por sua erupção em 2010. Essas formações vulcânicas não apenas criam vistas impressionantes na Islândia, mas também contribuem para sua energia geotérmica, tornando o país um dos líderes mundiais em uso sustentável de energia. A geologia única da ilha oferece oportunidades para cientistas e aventureiros, revelando a força primordial da natureza. Desde as dramáticas falésias da península Snæfellsnes até as águas azul-turquesa da Lagoa Azul, a origem vulcânica da Islândia continua a ser uma parte fascinante de sua identidade. Não é incrível quanto calor e energia estão escondidos sob a superfície? Descubra a verdade sobre os tentáculos do polvo. Muitos ficam surpresos ao saber que os polvos têm 8 tentáculos, embora essas extremidades flexíveis sejam frequentemente chamadas de tentáculos. Na verdade, tentáculos são bem diferentes. Eles geralmente têm ventosas apenas na ponta, enquanto os tentáculos do polvo têm ventosas ao longo de todo o comprimento. Cada tentáculo é uma maravilha da natureza com seu próprio sistema nervoso, permitindo que realize tarefas complexas independentemente do cérebro do polvo. Esses tentáculos ajudam os polvos de várias maneiras, desde explorar o ambiente até capturar presas. A incrível habilidade de manipular objetos e até abrir frascos demonstra sua inteligência e adaptabilidade.
Apesar de viverem na água, os polvos podem realizar feitos impressionantes, tornando-os algumas das criaturas mais fascinantes do oceano. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre os tentáculos do polvo, poderá compartilhar o fato interessante de que, na verdade, eles têm tentáculos. Incrível, mas é verdade. A energia se conserva. Esse princípio, conhecido como a lei da conservação da energia, diz que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Por exemplo, quando você dirige um carro, o combustível queima, liberando energia química que se transforma em energia cinética para mover o veículo. Da mesma forma, as plantas realizam a fotossíntese, convertendo a luz solar em energia química armazenada na glicose. Em ambos os casos, a quantidade total de energia no sistema permanece constante, mesmo com a mudança de suas formas. Essa ideia fascinante é importante para entender como a energia flui em nosso mundo, desde a comida que comemos até o combustível que alimenta nossos carros. Portanto, seja uma folha absorvendo luz solar ou seu motor funcionando a todo vapor, a energia está sempre presente, apenas mudando sua roupa. Prepare-se para se surpreender com o lugar engraçado. Esse termo curioso se refere ao nervo ulnar, que passa pela parte interna do seu cotovelo. Quando você bate nesse nervo, muitas vezes, ao se chocar com algo duro, sente uma sensação de formigamento ou dor que pode parecer engraçada. É um lembrete vívido de como nossos nervos são sensíveis. O nervo ulnar é responsável pelas sensações no dedo anelar e, no mínimo então, quando ele é atingido, envia sinais mistos para o cérebro. Embora não seja um osso, esse apelido pegou, adicionando um toque de humor à situação. É incrível como algo simples pode nos fazer rir enquanto esfregamos os cotovelos. Na próxima vez que você bater o cotovelo e sentir aquele formigamento familiar, saberá que é seu lugar engraçado se manifestando. Então, da próxima vez que ouvir alguém chamando assim, lembre-se da ciência por trás desse humor. Por que Salvador Dalí nos fascina? Salvador Dalí, nascido na cidade de Figueres em 1904, é frequentemente considerado um dos mais icônicos artistas surrealistas de todos os tempos. Sua imaginação peculiar e estilo único o tornaram uma figura central no mundo da arte. As obras de Dalí estão cheias de cenas estranhas e símbolos vibrantes que convidam os espectadores a mergulhar nas profundezas de seu próprio subconsciente. Por exemplo, em sua famosa pintura A Persistência da Memória, vemos relógios derretendo, pendurados em uma paisagem surrealista, o que nos faz refletir sobre a natureza do tempo e da realidade. O talento de Dalí para o drama ia além da pintura. Ele também experimentou escultura, fotografia e até cinema. Sua personalidade vibrante e imagem pública excêntrica, complementada por seus característicos bigodes, atraíam ainda mais a atenção do público. Ao explorar suas criações, é difícil não se perguntar o que inspirou sua imaginação fértil. Descubra o que realmente impulsiona inovações na indústria têxtil. A Revolução Industrial marcou o início de grandes mudanças no setor têxtil, transformando completamente a maneira como os tecidos eram produzidos. Invenções como a fiadeira de Jenny, criada por James Hargreaves, e o chair mecânico, desenvolvido por Edmund Cartwright, tiveram um papel fundamental nessas transformações. Essas máquinas permitiram que os trabalhadores produzissem tecidos a uma velocidade impressionante, aumentando significativamente a produção e reduzindo custos. Imagine um mundo onde a criação de têxteis era um processo demorado e complicado, e de repente se tornou muito mais rápido e eficiente. Esse aumento na produtividade ajudou a atender a crescente demanda por têxteis na época, promovendo tendências de moda e tornando os tecidos mais acessíveis ao público em geral. A influência dessas inovações é sentida até hoje, pois elas estabeleceram as bases dos métodos de produção modernos. O que você acha que essas conquistas impactaram na nossa atual indústria têxtil? É verdade que os homens têm narizes maiores? Estudos mostram que, em média, os homens realmente têm narizes maiores do que as mulheres. Esse fato interessante está relacionado à maior massa muscular dos homens, que precisa de mais oxigênio. Como o tecido muscular necessita de oxigênio para funcionar bem, nossos corpos se adaptam de maneiras surpreendentes. Um nariz maior ajuda os homens a respirar mais ar, o que pode resultar em uma respiração mais pesada. Essa diferença também pode contribuir para o ronco alto, tornando o sono um pouco mais difícil para os homens em comparação com as mulheres, que geralmente controlam melhor a respiração à noite.
Essa característica evolutiva não só destaca as maneiras incríveis como nossos corpos se adaptam às necessidades específicas, mas também desperta interesse sobre como nossas características físicas refletem nossa biologia. Não é incrível como algo tão simples como o tamanho do nariz pode contar tanto sobre nossa história evolutiva e saúde? Vamos revelar a verdade sobre Ludgero Silberus. Em 1902, durante uma das erupções vulcânicas mais devastadoras da história, Silberus passou 4 dias incríveis trancado em uma cela na ilha de Martinica. O vulcão Mont Pelé entrou em erupção com uma força impressionante, liberando uma avalanche piroclástica que devastou a cidade vizinha de Saint-Pierre, levando cerca de 30 mil vidas. As grossas paredes da prisão, originalmente construídas como um depósito de munições, se tornaram um abrigo inusitado para Silberus contra a catástrofe do lado de fora. Com apenas uma abertura de ventilação, ele se agarrou à esperança enquanto a cinza cobria o céu, e o caos acontecia fora de sua cela. Sua incrível sobrevivência destaca não apenas sua resistência, mas também serve como um testemunho da capacidade do espírito humano de enfrentar provações inimagináveis. Como um homem conseguiu sobreviver quando tantos outros morreram? Você sabia que os atletas costumam morder suas medalhas durante as cerimônias de premiação? Essa tradição curiosa vem de tempos antigos, quando comerciantes mordiam moedas para verificar se eram de verdade ou apenas falsificações. Ao morder suas medalhas brilhantes, os atletas continuam um ritual que expressa sua alegria e orgulho. As medalhas olímpicas modernas são feitas principalmente de prata e têm apenas uma fina camada de ouro. Na verdade, as últimas medalhas totalmente de ouro foram entregues em 1904. Hoje, elas simbolizam não apenas a vitória, mas também anos de dedicação, trabalho duro e paixão pelo esporte. Morder a medalha pode ser apenas um gesto divertido, mas captura perfeitamente o espírito das Olimpíadas. Então, da próxima vez que você ver um atleta comemorando uma vitória, lembre-se de que por trás daquela medalha brilhante há muito mais do que parece à primeira vista. Mergulhe no misterioso mundo do Gobbler negro. Este incrível peixe de profundidade vive nas escuras profundezas do oceano, onde a luz do sol não chega. O Gobbler negro tem um corpo longo e preto, o que o ajuda a se camuflar nas sombras do seu mundo subaquático, dando-lhe vantagem na caça. Uma das características mais impressionantes desse peixe é sua pele flexível, que permite expandir o estômago para engolir presas muito maiores que ele. Essa adaptação é vital para a sobrevivência em um ambiente onde a comida pode ser escassa. Esses habitantes das águas profundas evoluíram para tirar o máximo proveito de suas condições desafiadoras, mostrando a incrível criatividade da natureza. O Gobbler negro é encontrado em grandes profundidades, o que torna sua vida uma constante luta contra a imensa pressão do oceano. Enquanto os pesquisadores continuam a desvendar os mistérios das profundezas, o Gobbler negro é apenas uma das muitas criaturas fascinantes que habitam o escuro oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nos mares profundos? Você consegue imaginar a Escócia sediando os Jogos das Ilhas? A cada 2 anos, ilhas de todo o mundo se reúnem para um evento incrível chamado Jogos das Ilhas. Esses jogos acontecem em diferentes ilhas, reunindo atletas de lugares como a Ilha de Man, as Ilhas Faroe e Guernsey. Um dos eventos mais emocionantes é o lançamento de troncos, um teste único de força e habilidade que mostra a cultura tradicional escocesa. Os atletas competem em vários esportes, desde natação e corrida até tiro com arco e tênis. Aqui não se trata apenas de vencer, é uma celebração de amizade e comunidade entre os insulares. Os participantes apreciam a beleza da Escócia e fortalecem laços com pessoas de lugares remotos. Os jogos também inspiram orgulho local e promovem a atividade física. Então, seja você um lançador de troncos ou um espectador nas arquibancadas, os Jogos das Ilhas são um espetáculo emocionante de talento e espírito. Quem não gostaria de fazer parte de um evento tão incrível? Você sabia que as águas-vivas podem viver para sempre? Esses seres incríveis, especialmente a espécie Turritopsis dohrnii, têm uma habilidade impressionante de alcançar a imortalidade biológica. Ao atingir a maturidade, elas podem voltar à sua forma juvenil através de um processo chamado transdiferenciação. Isso significa que, em vez de envelhecer como a maioria dos seres vivos, elas conseguem transformar suas células e recomeçar. Imagine envelhecer e, de repente, magicamente voltar a ser criança. Essa habilidade única permite que as águas-vivas evitem a morte.
dando-lhes uma segunda chance quando enfrentam dificuldades. Embora na prática não consigam viver para sempre devido a predadores e mudanças no ambiente, suas estratégias biológicas chamaram a atenção dos cientistas. Compreender esse fenômeno pode até inspirar avanços na medicina. Não é incrível como a natureza realiza suas maravilhas? E se eu te disser que os pilotos comem pratos diferentes? As companhias aéreas têm um protocolo de segurança inteligente para garantir a segurança de todos no céu. Pilotos e copilotos devem pedir pratos diferentes durante os voos. Pode parecer surpreendente, mas é uma medida de precaução para evitar o risco de intoxicação alimentar. Imagine se ambos os pilotos ficassem doentes por causa do mesmo prato contaminado. Isso poderia levar a um desastre. Ao se alimentarem de pratos diferentes, as companhias aéreas garantem que pelo menos um dos pilotos permaneça saudável e possa controlar o avião se algo der errado. Essa estratégia reflete o compromisso da indústria da aviação com a segurança, mostrando a importância de planejar e pensar à frente em situações imprevistas. Então, da próxima vez que você estiver em um voo, lembre-se de que a escolha dos pratos dos pilotos não é apenas uma questão de preferência, mas uma parte importante para garantir sua segurança no ar. Você sabia que as moedas de euro brilham com orgulho nacional? Desde 2002, as moedas de euro não são apenas um meio de troca. Elas são como pequenas obras de arte que mostram a rica diversidade da Europa. Cada país que usa o euro pode criar o design do verso de suas moedas, expressando sua identidade única. Por exemplo, na França está a famosa Marianne, que simboliza liberdade e razão, enquanto a Espanha exibe seu brasão real. Os países podem escolher designs que destacam sua história, cultura ou pontos turísticos famosos. Essa liberdade criativa transforma a moeda do dia a dia em uma celebração do patrimônio nacional, tornando cada moeda uma pequena história. A decisão de permitir esses designs personalizados não só gera um sentimento de orgulho, mas também atrai colecionadores em busca de edições especiais. Então, da próxima vez que você gastar €1, reserve um momento para apreciar a arte e o significado das moedas no seu bolso. É verdade que Oymyakon congela? Oymyakon, uma pequena vila na Sibéria, tem o título impressionante de ser o lugar mais frio do mundo. A temperatura pode cair a assustadores menos 28,6 graus Celsius. Imagine acordar em um lugar que mais parece um congelador do que uma casa. Para lidar com essas condições extremas, os moradores adotam medidas incomuns, como deixar seus carros ligados o dia todo para evitar que os motores congelem. Essa prática não é apenas por conveniência, é vital para a sobrevivência. Na cidade onde vivem cerca de 500 pessoas, todos se adaptaram a essas duras condições. Os edifícios são projetados com isolamento grosso e muitos moradores usam várias camadas de roupas quentes para se proteger do frio cortante. A vida cotidiana em Oymyakon é como viver em um enorme congelador, mas a comunidade mantém um espírito amigável. Muitas pessoas se perguntam como eles celebram as festas de inverno ou realizam suas tarefas diárias em temperaturas tão baixas. A resistência dos habitantes de Oymyakon é realmente impressionante diante dos desafios extremos da natureza. Você já pensou na tela mortal do Pac-Man? Esse famoso erro acontece quando o clássico jogo de arcade atinge o nível 256. O problema é que o Pac-Man foi projetado para lidar apenas com 255 níveis, e ao chegar a esse limite, ocorre uma falha. O jogo tenta mostrar 256 frutas, mas isso resulta em um erro de estouro, fazendo com que a tela fique cheia de fragmentos aleatórios da memória. Em vez das frutas conhecidas, metade da tela se enche de gráficos ilegíveis. Os jogadores ficaram chocados ao ver seu amado Pac-Man se transformar em um caos de cores. Essa falha, conhecida como tela mortal, é um verdadeiro problema, muitas vezes encerrando o jogo para jogadores que passaram horas tentando alcançar esse nível infame. Então, da próxima vez que você estiver navegando por esses labirintos, lembre-se das peculiaridades que tornam a história dos jogos tão fascinante. O que realmente causa a dependência de crédito na América? Nos Euatuba, há cerca de 2 cartões de crédito por pessoa, totalizando aproximadamente 660 milhões de cartões para uma população de cerca de 330 milhões. Muitas pessoas têm vários cartões para aproveitar os bônus e o cashback atraentes que ajudam a economizar nas compras do dia a dia. No entanto, essa flexibilidade financeira vem com responsabilidades.
Embora os cartões de crédito possam aliviar as despesas em tempos difíceis, sua conveniência muitas vezes leva ao aumento das dívidas. As pessoas podem se deixar levar pela tentação de gastar mais, esquecendo a importância de pagamentos em dia e de um orçamento. É fundamental que os portadores de cartões fiquem atentos aos seus gastos para não caírem em uma armadilha de dívidas enquanto tentam ganhar esses bônus. Então, como aproveitar os benefícios dos cartões de crédito sem cair em armadilhas? Você sabia que no Japão, o curry não é visto como um prato indiano? É surpreendente, mas essa percepção do curry surgiu durante o longo período de isolamento do Japão, que durou até a metade do século XIX. Naquela época, os britânicos trouxeram o curry para as ilhas, apresentando aos japoneses esse prato. Ao contrário do curry indiano picante, a versão japonesa se tornou mais suave e cremosa, geralmente servida com arroz ou com croquetes empanados. Os japoneses acolheram esse prato com alegria, adaptando-o ao seu paladar, o que resultou em uma combinação de sabores única. Até hoje, muitos no Japão consideram o curry um agradável prato ocidental e não relacionado às tradições indianas. Este interessante exemplo de intercâmbio cultural mostra como a comida pode mudar e se adaptar, despertando curiosidade sobre como outras culinárias se desenvolvem ao redor do mundo. Você já se perguntou por que as crianças imitam chimpanzés? 2 cientistas começaram uma pesquisa interessante para estudar as conexões entre o comportamento humano e o dos chimpanzés. Eles criaram um filhote de chimpanzé ao lado de seu filho, observando como ambos interagiam e aprendiam um com o outro. Surpreendentemente, após apenas 9 meses, foi o filho deles quem começou a imitar o comportamento do chimpanzé, e não o contrário. Esse experimento mostra como o processo de aprendizado e comportamento social das crianças pode ser flexível. As crianças são naturalmente curiosas e frequentemente imitam os que estão ao seu redor para entender melhor o ambiente. A forma como o menino imitava as travessuras do chimpanzé ilustra o quão entrelaçados estão nossos comportamentos, independentemente da espécie. Esta pesquisa nos dá uma visão de como humanos e chimpanzés desenvolvem habilidades sociais e aprendem com suas experiências. Que incrível que essa conexão nos ajuda a entender melhor nossos parentes mais próximos. O que o oceano realmente esconde? Em 1955, o navio MV Joita partiu em uma viagem normal de Samoa, mas logo desapareceu sem deixar rastros por um mês inteiro. Quando o barco foi finalmente encontrado, ele estava à deriva de forma estranha e parecia quase intocado, apesar dos danos. Os investigadores ficaram perplexos com o fato de que todos os 25 passageiros e membros da tripulação haviam desaparecido sem deixar vestígios. As reservas de comida a bordo estavam em ordem, o que levantou ainda mais perguntas. Para onde todos foram? Este incidente se tornou um dos mistérios marítimos mais intrigantes. Havia várias teorias, desde pirataria até um terrível acidente, mas nenhuma evidência surgiu para esclarecer a situação. Este caso estranho nos lembra como o oceano guarda segredos que podem confundir até os marinheiros e pesquisadores mais experientes. O que você acha que aconteceu com o Joita e sua tripulação desaparecida? Prepare-se para se surpreender com este peixe das profundezas. Nas profundezas dos oceanos da Austrália, vive uma espécie de peixe incrível que possui uma habilidade extraordinária. Ele pode ativar sua própria bioluminescência. Esse fenômeno mágico permite que o peixe emita luz através de uma reação química em seu corpo. A bioluminescência desempenha várias funções importantes. Ajuda o peixe a atrair parceiros, confundir predadores ou atrair presas. Essa adaptação é especialmente útil em ambientes escuros e profundos, onde a luz do sol não chega. Imagine nadar na completa escuridão, e de repente esse peixe brilha como uma estrela. Cientistas acreditam que outros animais marinhos podem ter essa habilidade, mas o peixe das profundezas da Austrália a exibe de forma especialmente impressionante. Com suas habilidades luminosas, esse peixe traz uma beleza mágica ao mundo subaquático, onde cada brilho de luz conta uma história de sobrevivência. Não é incrível como a natureza encontra soluções únicas para problemas em condições extremas? Difícil de acreditar, mas os governos podem destruir seus investimentos. Quando um governo entra em colapso, isso afeta não apenas os políticos, pode abalar a estabilidade financeira das pessoas comuns. Imagine que você investiu todas as suas forças e economias em uma linda casa ou terreno, e depois descobre que o novo governo decidiu nacionalizar todos os bens privados.
Isso já aconteceu na história, quando as propriedades das pessoas se tornaram propriedade do Estado, deixando-as sem nada. Países como Venezuela e Cuba nos mostraram que a instabilidade política pode levar à perda de riqueza para muitos. Para aqueles que investiram em imóveis ou outros ativos físicos, os riscos podem ser muito altos. É um lembrete claro de que, embora investir em imóveis possa ser uma ótima maneira de garantir segurança financeira, acompanhar a situação política é igualmente importante. Você está preparado para esses riscos? Acredite ou não, o cone de sorvete foi inventado em 1896. Italo Marchionni, um imigrante italiano, trouxe uma doce mudança ao nosso doce congelado favorito. Antes, as pessoas costumavam saborear sorvete em copos ou tigelas, o que não era tão divertido. Marchionni queria criar algo que fosse fácil de segurar e comer enquanto se estava em movimento. Ele genialmente desenvolveu um cone de massa que segurava perfeitamente uma bola de sorvete, permitindo que as pessoas desfrutassem da sobremesa enquanto se deslocavam. Essa invenção brilhante rapidamente se tornou popular em feiras e sorveterias por todo o seu Acre. O cone não só tornou o sorvete mais fácil de carregar, mas também adicionou uma crocância deliciosa à experiência cremosa. Hoje, os cones de sorvete vêm em várias formas e tamanhos e podem conter tudo, desde o clássico de baunilha até sofisticados sundae. Imagine dias de verão cheios de risadas e a deliciosa bagunça do sorvete escorrendo pela sua mão. Graças a Marchionni, os cones de sorvete se tornaram uma iguaria adorada, que torna cada bola ainda mais deliciosa. Quem não ama uma deliciosa sobremesa servida em um cone crocante? Vamos descobrir a verdade sobre as sobrancelhas expressivas dos cães. Você sabia que nossos amigos peludos, os cães, evoluíram para ter sobrancelhas mais expressivas? Essa mudança incrível aconteceu devido à seleção artificial feita pelos humanos. Ao longo das gerações, as pessoas preferiram cães que conseguem mostrar uma ampla gama de emoções através de suas expressões faciais. Estudos mostram que cães com movimentos de sobrancelhas mais visíveis transmitem melhor seus sentimentos, tornando-se companheiros mais atraentes. Por exemplo, esses olhos de cachorro adoráveis podem tocar nossos corações, ajudando os cães a receberem mais petiscos e carinho. Essa adaptação única não só melhora a capacidade deles de se comunicar conosco, mas também fortalece a conexão entre humanos e cães. Enquanto continuamos a viver ao lado desses animais incríveis, é interessante notar que suas expressões de sobrancelhas se tornaram uma parte fundamental do seu charme. Você consegue imaginar a vida sem esses rostos expressivos? Lixo na estrada. Por que isso é importante? Muitos resíduos, como embalagens, garrafas e bitucas, são jogados de carros em movimento. Esse problema está crescendo e traz sérias dificuldades para o meio ambiente. Quando esses itens são descartados pelas janelas dos carros, eles não desaparecem. Eles se espalham pela paisagem e podem acabar em corpos d'água, prejudicando a vida selvagem e os ecossistemas. Limpar o lixo das estradas é muito mais difícil do que das calçadas ou parques, pois ele frequentemente fica preso em lugares de difícil acesso e pode ser levado pelo vento. Além disso, o lixo contribui para a poluição e pode até afetar nossa saúde, pois atrai pragas e cria perigos. Portanto, da próxima vez que você ver alguém jogando lixo do carro, lembre-se de como isso impacta o mundo ao nosso redor e considere expressar sua opinião. Você sabia que Vênus gira em direção oposta? Ao contrário da maioria dos planetas do nosso sistema solar, Vênus gira no sentido horário, o que surpreende os cientistas. Acredita-se que essa rotação incomum ocorreu devido a uma forte colisão na história inicial do planeta. Quando Vênus ainda era jovem, provavelmente colidiu com um grande corpo celeste, o que alterou seu eixo de rotação e fez com que girasse na direção oposta. Isso significa que em Vênus, o Sol nasce a oeste e se põe a leste, o que é completamente oposto ao que observamos na Terra. Além disso, Vênus gira muito devagar, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma volta, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva apenas cerca de 225 dias terrestres. Não é incrível como um evento tão significativo moldou Vênus em um mundo estranho que estudamos hoje? Difícil de acreditar, mas os arco-íris são círculos completos. Quando você olha para cima e vê um arco-íris, pode parecer que é um belo arco no céu. No entanto, se você pudesse vê-lo de cima, descobriria que na verdade é um círculo completo.
A razão pela qual vemos apenas parte do arco é que a Terra oculta a metade inferior desse fenômeno colorido. Os arco-íris se formam quando a luz do Sol atinge as gotas de chuva na atmosfera, fazendo com que a luz se refrate, reflita e se divida em um espectro de cores. A curvatura da luz cria essa forma circular, que nunca vemos completamente da Terra. Essa fascinante ilusão óptica mostra como nossa perspectiva pode limitar nossa compreensão dos fenômenos naturais. Então, da próxima vez que você ver um arco-íris, lembre-se de que há mais do que parece à primeira vista. Não é incrível? O que realmente estava por trás dos avisos sobre o rosto da ciclista? No século XIX, as mulheres enfrentaram problemas incomuns ao começarem a andar de bicicleta, um dos quais era a estranha ideia do rosto da ciclista. Esse termo se referia às expressões faciais exageradas que, acreditava-se, as mulheres faziam enquanto pedalavam. A sociedade achava que essas expressões, causadas pelo vento e pelo esforço, poderiam distorcer a beleza feminina e até prejudicar a saúde. Críticos afirmavam que andar de bicicleta levaria as mulheres a adotarem características consideradas não femininas, o que era um grande problema em uma época que valorizava a aparência delicada. Apesar dos avisos, andar de bicicleta se tornou extremamente popular entre as mulheres, simbolizando liberdade e independência. Muitas mulheres abraçaram essa nova atividade, desafiando estereótipos e normas sociais. A própria ideia do rosto da ciclista agora parece engraçada, mas destaca como as expectativas sociais podem moldar a percepção e o comportamento. Não é incrível como avançamos desde então? Você vai se surpreender ao saber que o lago borbulhante ferve. Essa incrível maravilha natural na Dominica se assemelha a um caldeirão da natureza, com temperaturas da água nas bordas que ultrapassam 90 graus Celsius. Imagine um lago tão quente que está sempre borbulhando e evaporando, criando uma paisagem surreal, envolta em névoa. As condições extremas dificultam a medição da profundidade desse lago, já que o calor e a acidez da água atrapalham medições precisas. Os visitantes frequentemente ficam encantados com a visão do vapor subindo da superfície, o que confere ao lago uma aura de mistério. Localizado no Parque Nacional Morne Trois Pitons, um patrimônio mundial da Unesco, o lago borbulhante atrai aventureiros que desejam ver sua beleza única. No entanto, com suas temperaturas imprevisíveis e perigos potenciais, ele lembra a incrível força da Terra e os fenômenos fascinantes que a natureza pode criar. Você está pronto para explorar este lugar quente? E se eu disser que a Haribo tem um significado oculto? Essa marca icônica de doces não é apenas um nome, é uma abreviação. Haribo vem das duas primeiras letras do nome de Hans Riegel e do seu sobrenome completo, além de ser uma referência à sua cidade natal, Bonn, na Alemanha. Fundada em 1920, a empresa rapidamente se tornou famosa por seus ursinhos de goma e outras guloseimas, encantando os amantes de doces ao redor do mundo. A combinação inteligente da identidade do fundador e das raízes locais simboliza o compromisso com a qualidade e as tradições. Hans Riegel imaginou uma experiência divertida e saborosa, com doces para todos, transformando as guloseimas em um lanche amado que é passado de geração em geração. Então, da próxima vez que você saborear um ursinho de goma, lembre-se de que a Haribo não é apenas um doce, é um pedaço da história alemã envolto em uma embalagem deliciosa. Que incrível, não é? Acredite ou não, os pardais podem enganar a máquina de comida. Recentemente, cientistas realizaram um experimento incrível para estudar a inteligência desses amigos alados. Eles instalaram uma máquina que liberava comida em troca de fichas. Os pardais rapidamente aprenderam a usar as fichas para conseguir petiscos saborosos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. As aves começaram a imitar a forma e o tamanho das fichas necessárias, criando suas próprias. Esse comportamento mostra um nível de resolução de problemas que muitos animais, incluindo alguns primatas, não conseguem alcançar. Isso destaca a incrível capacidade dos pardais de se adaptar ao ambiente e encontrar soluções para obter o que desejam. Essas descobertas não apenas revelam a inteligência dos pardais, mas também levantam questões sobre como outros animais interagem com o ambiente. Até onde esses seres inteligentes podem ir? Vamos revelar a verdade sobre as esculturas subaquáticas.
Essas impressionantes obras de arte não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante na proteção do meio marinho. A série de esculturas subaquáticas, criada especialmente como recifes artificiais, oferece um novo habitat para corais e vida marinha. Quando as estátuas são colocadas no fundo do oceano, elas começam a acumular corais e atrair diferentes criaturas marinhas, transformando-se com o tempo em recifes vivos. Essa combinação habilidosa de arte e cuidado ambiental não só promove a biodiversidade, mas também ajuda a proteger e restaurar ecossistemas marinhos danificados. Artistas e ecologistas trabalham juntos para criar essas obras-primas, mostrando que a criatividade pode coexistir com a natureza. Você já imaginou como uma escultura pode se transformar em um vibrante jardim de corais? Cada visita a essas instalações subaquáticas revela uma nova camada de vida, destacando a importância da arte na conscientização ecológica. Em 1997, Kathleen Corona viveu um evento incrível e trágico, quando uma lâmpada de rua, derrubada por uma plataforma de carnaval durante o desfile de ação de graças, caiu sobre ela. Esse incidente chocante a deixou em coma por um mês, uma situação que parecia mais um enredo de filme do que a vida real. Após se recuperar, Kathleen recebeu uma indenização, que usou sabiamente para comprar seu apartamento. No entanto, sua história tomou mais um rumo estranho 9 anos depois, quando ocorreu a tragédia com o arremessador do New York Yankees, Corey Liddell. O pequeno avião que ele pilotava caiu em seu apartamento, direto no quarto. Felizmente, Kathleen não estava em casa naquele momento e escapou de possíveis ferimentos graves. Essa incrível sequência de eventos levanta questões sobre destino e sorte. Como a vida de uma pessoa pode ser afetada por acontecimentos tão loucos um após o outro? A vida de Kathleen nos lembra que reviravoltas inesperadas podem acontecer, tornando sua história não apenas sobre sobrevivência, mas também sobre resiliência diante das dificuldades. É verdade que bananas são um pouco radioativas? Sim, é verdade. As bananas contêm uma pequena quantidade de potássio 40, um isótopo radioativo natural do potássio. Isso pode parecer preocupante, mas não há motivo para se alarmar. O nível de radiação nas bananas é extremamente baixo e é completamente seguro consumi-las. Na verdade, para receber uma dose de radiação que representasse risco à saúde, você precisaria comer uma quantidade absurda de bananas, mais de 10.000 de uma só vez. O potássio é essencial para o nosso corpo, ajudando na função muscular e na saúde do coração. E as bananas são uma deliciosa fonte desse nutriente importante. Então, da próxima vez que você descascar uma banana, lembre-se de que está não apenas saboreando um lanche gostoso, mas também consumindo um produto único da natureza, que é um pouco radioativo. Que interessante. Incrível, mas é verdade. O Oceano Pacífico tem uma lâmpada tectônica. Esse termo destaca as características geológicas únicas do oceano em comparação com o Atlântico. O Pacífico abriga o Anel de Fogo, uma área em forma de meia-lua, conhecida por sua alta atividade sísmica, incluindo terremotos e erupções vulcânicas. Essa estrutura especial das placas tectônicas cria um efeito de lâmpada, onde o fundo do mar está constantemente mudando devido ao movimento dessas placas. Em contraste, o Oceano Atlântico geralmente apresenta um ambiente geológico mais estável. Compreender essas diferenças tectônicas não só nos ajuda a entender a natureza dinâmica da Terra, mas também impacta as comunidades costeiras, já que as áreas ao redor do Pacífico frequentemente estão em alerta para possíveis tsunamis e eventos vulcânicos. Que incrível saber que o oceano abaixo de nós está cheio de atividade escondida. Incrível, mas é verdade. As árvores de ginkgo são sobreviventes antigos. Esse tipo maravilhoso existe há 270 milhões de anos, tornando-se uma das espécies de árvores mais antigas do nosso planeta. Imagine uma árvore que testemunhou o surgimento e a extinção dos dinossauros e sobreviveu a várias extinções em massa. O ginkgo, frequentemente chamado de viajante botânico no tempo, prosperou mesmo após eventos que destruíram muitas outras espécies. Suas folhas em forma de leque e a capacidade de se adaptar às condições urbanas fazem dele um favorito em parques e ruas. É impressionante que as árvores de ginkgo não sejam apenas resistentes, mas também se recuperem mesmo após forte poluição ou condições adversas. Portanto, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que está olhando para uma parte viva da história, um verdadeiro testemunho da capacidade da natureza de sobreviver. Que incrível! Vamos desvendar a verdade sobre o sucesso da Netflix.
Em uma época em que o streaming domina, é surpreendente perceber que o serviço de aluguel de DVDs da Netflix conseguiu atrair mais de 6 milhões de assinantes sem gastar um centavo em marketing tradicional. Como eles conseguiram isso? Tudo se resume à sua abordagem inovadora e à conveniência. Em vez de forçar os clientes a irem a locadoras, a Netflix entregava DVDs diretamente na casa deles, permitindo que os espectadores desfrutassem dos filmes sem complicações. Esse serviço simples, mas inteligente, se tornou assunto entre amigos e familiares, que começaram a recomendar a Netflix uns aos outros. As pessoas gostavam da liberdade de escolher filmes sem se preocupar com taxas atrasadas ou devoluções em lojas físicas. Assim, a Netflix se tornou um nome conhecido, mostrando o quão poderoso pode ser o boca a boca na era digital. Não é incrível como um pouco de inovação pode mudar as regras do jogo? Por que o Japão ensina humor nas escolas? No Japão, existe uma empresa única que abre escolas dedicadas exclusivamente ao humor, o que pode surpreender muitos. A primeira dessas escolas começou a funcionar em 1982 e, desde então, cerca de 1.000 alunos se inscrevem a cada ano. Essa abordagem inovadora destaca a importância do riso, não apenas para o entretenimento, mas também para melhorar habilidades sociais, criatividade e inteligência emocional. Em uma sociedade que valoriza a harmonia e as conexões, saber apreciar e criar humor ajuda as pessoas a se comunicarem melhor e fortalecerem relacionamentos. Os alunos participam de diversas atividades, desde stand-up até improvisação, o que lhes dá ferramentas para se expressarem e entenderem diferentes pontos de vista. Esse desenvolvimento de sagacidade e alegria é especialmente importante em um mundo acelerado, onde o estresse muitas vezes ofusca a felicidade. Ao focar no humor, essas escolas buscam enriquecer a vida cotidiana, provando que, às vezes, o riso realmente é o melhor remédio. É interessante pensar em como o humor influencia a cultura fora do Japão. Você já se perguntou por que as cobras são imunes ao seu próprio veneno? Essa é uma característica fascinante desses répteis escorregadios. As cobras produzem veneno principalmente para paralisar ou matar suas presas, como roedores ou rãs. Curiosamente, essas potentes toxinas são feitas para afetar outros animais, e não as próprias cobras. Seus corpos têm adaptações especiais, que permitem que elas suportem e até processem seu próprio veneno sem se machucar. Por exemplo, se uma cobra acidentalmente ingerir seu veneno, ou ele entrar na corrente sanguínea, ela não sofre consequências negativas. Essa imunidade é vital para sua sobrevivência, pois evita danos acidentais durante a caça. Cientistas continuam a estudar a complexidade do veneno das cobras, que contém várias proteínas com propriedades únicas. Quem sabe entender como as cobras lidam com seu veneno pode levar a avanços na medicina, especialmente no controle da dor e em outras áreas da saúde. A natureza não é incrível? No famoso torneio de Wimbledon, a qualidade é fundamental. Cada bola de tênis é mantida em perfeitas condições para garantir a temperatura e pressão ideais antes de cada partida, proporcionando as melhores condições para os jogadores em quadra. Essa atenção aos detalhes destaca o compromisso do torneio com a justiça e as tradições, mantendo altos padrões no esporte. Mas o que acontece com as bolas após o uso? Em vez de simplesmente descartá-las, Wimbledon encontra novos lares para elas. Após os jogos, as bolas são vendidas para fãs entusiasmados ou doadas a organizações de caridade, incluindo programas de treinamento para cães-guia. Essa iniciativa não só espalha a alegria do tênis, mas também apoia uma causa nobre, mostrando como um grande evento esportivo pode retribuir a comunidade. Na próxima vez que você ver um jogador sacando a bola, lembre-se de que nos bastidores acontece muito mais para preservar e compartilhar o espírito do jogo. Você sabia que a palavra branco tem uma origem brilhante? Essa palavra vem da raiz indo-europeia, quit, que significa brilhar. Isso está relacionado ao fato de que, quando pensamos na cor branca, frequentemente a associamos à luminosidade, clareza e luz. Por exemplo, pense em um céu azul claro de verão ou na neve recém-caída. Ambos evocam uma sensação de pureza e brilho. A palavra branco foi usada em várias línguas ao redor do mundo, conectando culturas através da percepção comum da luz. Em muitas tradições, o branco simboliza paz, inocência e novos começos. Essa jornada linguística mostra como a língua evolui, mantendo a essência dos significados. Então, da próxima vez que você ver algo branco, lembre-se de que isso carrega um legado de brilho e luminosidade, enraizado na história. Não é fascinante?
Acredite ou não, a Ariana Grande adora Jim Carrey. Em 2015, durante sua aparição no programa Live with Kelly and Michael, Ariana falou sobre seu amor de longa data por esse icônico ator de comédia. Ela não o considerava apenas um artista talentoso, chamou Jim Carrey de seu ídolo e compartilhou o profundo impacto que ele teve em sua vida e carreira. Os fãs ficaram surpresos e intrigados quando ela confessou que sente uma verdadeira admiração por ele. Essa revelação gerou discussões entre os fãs e a mídia, que acharam a ideia de que a talentosa popstar admira a estrela excêntrica de filmes como Ace Ventura e O Show de Truman bastante fascinante. Jim Carrey, conhecido por seu humor extravagante e versatilidade impressionante, inspirou muitos ao longo das gerações, e ver uma jovem artista como Ariana colocá-lo em um pedestal trouxe um toque encantador à sua trajetória no mundo do entretenimento. Para os ouvintes foi um lembrete adorável de que até as celebridades têm seus heróis, o que as torna um pouco mais próximas de nós. Quem mais Ariana pode admirar? Prepare-se para se surpreender com os segredos profundos do Titanic. O Titanic, um navio lendário que tragicamente afundou em 1912, agora repousa a cerca de 3.600 metros abaixo da superfície do oceano. A essa profundidade, a pressão é tão intensa que pode facilmente esmagar até o metal mais resistente. Este lugar escuro e silencioso serve como um lembrete sombrio das vidas perdidas e das histórias não contadas. Você sabia que os destroços descobertos em 1985 se tornaram objeto de pesquisas em águas profundas? Cientistas e pesquisadores estão fascinados pelas condições no fundo do mar, que são tão extremas que podem nos ensinar sobre os limites da vida na Terra. Ao estudar os restos do Titanic, aprendemos não apenas sobre o navio e seus passageiros, mas também sobre o mundo submarino, que continua a nos surpreender com seus mistérios. Quais outros segredos o profundo oceano azul esconde? Vamos explorar os famosos ônibus vermelhos de Londres e sua história. Desde o início do século XX, esses conhecidos ônibus vermelhos se tornaram uma parte marcante da paisagem da cidade, atraindo tanto os moradores quanto os turistas. Essa cor vermelha vibrante foi escolhida intencionalmente. Ela ajuda os ônibus a se destacarem entre os concorrentes, permitindo que os passageiros os vejam facilmente. Com o passar do tempo, os ônibus mudaram, mas sua cor brilhante permaneceu a mesma, tornando-se um dos símbolos mais reconhecíveis de Londres. Você os verá em inúmeros filmes, desde emocionantes filmes de ação até comédias românticas, além de cartões postais e em muitas fotos de turistas. Além da cor vibrante, os ônibus representam uma rica história do transporte público em Londres, simbolizando acessibilidade e conforto. Cada viagem oferece uma vista única da cidade, permitindo que os passageiros desfrutem da atmosfera e das atrações ao redor. O status icônico desses ônibus vermelhos os torna mais do que um meio de transporte. Eles são um símbolo cultural, ligado à essência da vida em Londres. Você já andou em um deles? Difícil de acreditar, mas essas portas pesam 44 toneladas. No Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, enormes portas protegem contra a radiação no Centro Nacional de Ignição. Cada porta pesa o mesmo que 20 carros médios, impressionantes 44 toneladas. Essas barreiras massivas não são apenas para a aparência, elas desempenham um papel crucial na proteção dos pesquisadores durante experimentos complexos de fusão nuclear. A fusão nuclear é o mesmo processo que alimenta o Sol, e seu uso na Terra pode resultar em energia limpa quase ilimitada. Para proteger os cientistas da intensa radiação gerada durante esses experimentos, as portas são projetadas para suportar cargas enormes. Imagine a força e o pensamento engenheiro por trás da criação de uma porta tão pesada. É surpreendente pensar em como essas colossais estruturas contribuem para avanços científicos e a busca por soluções energéticas sustentáveis. As profundezas incríveis de El Zacaton intrigam os cientistas. Localizado no México, El Zacaton é uma fonte natural que chama a atenção de pesquisadores e aventureiros devido à sua impressionante profundidade. Com quase 365 metros de profundidade, é o poço mais profundo conhecido do mundo. Os cientistas começaram a explorar seus mistérios e estão determinados a descobrir o que está escondido sob a superfície. Recentemente, uma equipe de mergulhadores tentou usar um robô avançado, projetado para pesquisas subaquáticas, para mapear esse ambiente complexo.
No entanto, a missão falhou quando o robô desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros durante a operação. Esse desaparecimento inexplicável gerou uma onda de teorias sobre o que pode estar escondido nas profundezas escuras da fonte. Alguns acreditam que condições incomuns podem interferir no funcionamento dos dispositivos eletrônicos, enquanto outros sugerem a possibilidade de formações subterrâneas não descobertas, ou até mesmo ecossistemas únicos. Cada mistério em torno de El Zacaton aumenta sua atratividade, atraindo aventureiros e cientistas para desvendar seus segredos ocultos. O que realmente motivou os soldados durante a Segunda Guerra Mundial? Descobriu-se que muitas tropas de países como Japão, América e Grã-Bretanha recorriam a drogas pesadas para lidar com a enorme pressão no campo de batalha. O exército alemão foi o primeiro a usar anfetaminas, o que proporcionava aos soldados um rápido aumento de energia em momentos críticos. À medida que o conflito se prolongava, esses estimulantes passaram a ser amplamente utilizados entre diferentes tropas, como uma forma de aumentar a vigilância, reduzir a fadiga e até superar o medo. Alguns soldados relataram que se sentiam invencíveis, mas as consequências a longo prazo e o risco de dependência eram frequentemente ignorados no caos da guerra. Essa dependência de substâncias destaca um aspecto preocupante da vida militar, onde a necessidade urgente de agir em condições extremas às vezes levava a hábitos perigosos. Como isso afetou o resultado e a moral do conflito? Durante as gravações de Máquina Mortífera, Will Smith adotou uma abordagem original, utilizando uma câmera em primeira pessoa. Esse método trouxe uma nova perspectiva às cenas de ação, permitindo que o público se sentisse no centro da ação. Em vez de apenas assistir, a audiência pôde vivenciar tudo pela ótica dos personagens. Essa técnica inteligente não só aumentou a tensão nas perseguições, mas também deu mais liberdade criativa aos produtores na narrativa visual. O resultado? Um estilo visual dinâmico que destacou Máquina Mortífera no gênero de ação. Ao experimentar diferentes perspectivas, Smith e sua equipe criaram um espetáculo envolvente que impressionou tanto os fãs quanto futuros diretores. É incrível como soluções inovadoras podem mudar nossa percepção de um filme. O que você sabe sobre a história dos Anglos? Os Anglos, um grupo influente desde o século V, têm uma história fascinante que destaca sua importância cultural. Originalmente chamados de Prilgneu, eles habitavam uma região conhecida como Angolândia. Esses nomes dizem muito, refletindo raízes culturais profundas e uma identidade ligada à terra e ao seu povo. Os Anglos desempenharam um papel fundamental na formação da Grã-Bretanha na Idade Média, contribuindo para a sociedade em uma época de grandes mudanças. Compreender a importância de seus nomes nos ajuda a valorizar as influências mais amplas que moldaram a língua e a cultura inglesa de hoje. Ao traçar a evolução de Prilgneu para Anglos, vemos como a língua e a identidade podem se entrelaçar. Essa história nos leva a questionar nossas próprias identidades culturais e como elas são influenciadas pelos nomes e histórias que nos cercam. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre os Anglos, lembre-se de sua origem e do legado que deixaram. Você sabia que maçãs podem melhorar seu humor melhor do que café? Esse fato surpreendente destaca os incríveis benefícios das maçãs, que contêm açúcares naturais, fibras e vitaminas que aumentam a energia sem os efeitos colaterais que o café pode causar. Embora muitas pessoas busquem uma xícara de café para combater a sonolência, um lanche de maçã oferece uma opção refrescante e mais saudável. As maçãs liberam energia lentamente devido ao seu teor de fibras, proporcionando uma fonte estável de vitalidade ao longo do dia. Além disso, a hidratação da fruta ajuda a combater a fadiga, fazendo você se sentir mais alerta e atento. Estudos mostram até que o cheiro de maçã pode despertar seus sentidos. Então, da próxima vez que você precisar de um impulso rápido pela manhã ou durante a fadiga da tarde, considere pegar uma maçã em vez de café. É uma maneira deliciosa de se manter energizado e saudável. Que tal experimentar? Prepare-se para se surpreender com a memória muscular e os núcleos. Mesmo após a perda de massa muscular, como durante uma pausa nos treinos ou a recuperação de uma lesão, nosso corpo guarda algo especial. Durante os treinos anteriores, nossas células musculares ganham núcleos extras, que são o centro de controle do crescimento muscular. Isso significa que, mesmo quando começamos a perder força, esses núcleos adicionais permanecem em nossos músculos, esperando o momento de voltarmos a treinar.
Quando retomamos as atividades, esses núcleos são ativados, ajudando-nos a recuperar a musculatura mais rapidamente do que se estivéssemos começando do zero. É como se seu corpo tivesse um estoque secreto de força de treino. Esse fenômeno explica por que os atletas costumam se recuperar rapidamente após uma pausa. Portanto, não importa se você está voltando de uma pausa ou apenas quer se colocar em forma, lembre-se de que seu corpo possui um incrível estoque de treinos passados. Acredite ou não, está chovendo vidro em um planeta. Astrônomos fizeram uma descoberta incrível. Um planeta distante, a cerca de 63 anos-luz da Terra, está passando por chuvas de vidro. Esse fenômeno estranho acontece por causa dos ventos fortes no planeta, que aceleram a chuva de silicato a uma velocidade de 7.000 km/h. Ventos poderosos sopram o vidro para os lados, criando uma visão surreal, quase extraterrestre. As condições atmosféricas únicas do planeta não só causam essa precipitação incomum, mas também lhe conferem um tom azul hipnotizante. Os cientistas estão surpresos com como essas condições climáticas extremas podem existir em um mundo tão distante, e estudar isso nos ajudará a entender outros planetas, incluindo os que estão em nosso sistema solar. Essas descobertas desafiam tudo o que pensávamos sobre o clima e as atmosferas no universo. Que outros incríveis mistérios estão escondidos além do nosso planeta? As impressionantes alturas do Mauna Loa surpreendem os cientistas. Este incrível vulcão, localizado no Hawaii, é o maior vulcão ativo do nosso planeta, com mais de 10.210 metros de altura a partir do fundo do oceano. Imagine-se no topo, admirando as vastas paisagens das Ilhas Havaianas. O Mauna Loa não é apenas um destino turístico impressionante, ele desempenha um papel importante no estudo da geologia e vulcanologia. Como uma das características geológicas mais notáveis dos Estados Unidos, serve como um laboratório natural, ajudando os cientistas a entender a atividade vulcânica e os processos da Terra. Mas o que torna o Mauna Loa especialmente interessante é sua atividade constante. A última erupção ocorreu em 2022, lembrando-nos da natureza dinâmica do nosso planeta. O vulcão também é importante para entender as mudanças climáticas, pois suas erupções liberam gases que podem afetar a atmosfera. Portanto, da próxima vez que você estiver no Hawaii, pense no majestoso Mauna Loa e em seu papel significativo na ciência e na natureza. Mergulhe no mundo de uma fragrância luxuosa que dura o dia todo. Imagine uma garrafa de 3 litros, feita de lindo vidro de Murano, criada não apenas para ser bonita, mas também para armazenar um aroma encantador. Esta fragrância única não é apenas um perfume. Ela promete experiências inesquecíveis, permanecendo na sua pele por impressionantes 12 horas. O vidro de Murano, conhecido por sua rica história e habilidade das ilhas venezianas, garante que cada garrafa seja uma obra de arte. Ao aplicar este perfume, você não está apenas usando um aroma, mas vivendo uma experiência luxuosa que transforma seu dia. Imagine entrar em uma sala e imediatamente chamar a atenção, enquanto a fragrância agradável envolve você e os que estão ao seu redor. Seja para um evento especial ou apenas para se sentir incrível todos os dias, esta fragrância traz elegância ao seu cotidiano. É como um feitiço mágico que ajuda você a se manter fresco e encantador o dia todo, pronto para se mimar com este aroma divino. Existem realmente 8,7 milhões de espécies? Atualmente, os cientistas identificaram cerca de 1,2 milhão de espécies na Terra, mas acreditam que o número real pode chegar a 8,7 milhões. Essa impressionante estimativa destaca as enormes lacunas no conhecimento sobre a biodiversidade do nosso planeta. Muitas espécies ainda não foram descobertas, especialmente em florestas tropicais remotas, oceanos profundos e pequenos ecossistemas, como o solo. Além disso, as crescentes taxas de extinção, causadas pela perda de habitats, mudanças climáticas e poluição, tornam difícil manter um registro preciso. A cada dia, pesquisadores se apressam para documentar novas espécies, enquanto outras desaparecem antes que possamos conhecer sua existência. Esse mistério das formas de vida não descobertas inspira e apresenta novos desafios aos cientistas, incentivando-os a explorar os cantos ocultos da Terra. Quantos organismos incríveis ainda aguardam para serem descobertos?